Jesus entendeu isso, que existia um momento para ele, mas existia um momento em que ele precisava desaparecer, porque a partir daquele momento começava um novo tempo, o tempo do Espírito Santo. E é por isso que na palavra do Senhor, Jesus, quando consola o coração dos discípulos, ele vira para os discípulos e diz assim: convém que eu vá, para que o Consolador venha. Isso me chama muita atenção, porque vivendo, depois do momento em que Cristo ressuscita e volta aos céus, alguém vem sobre a terra. Uma pessoa muito singular da Trindade de Deus vem para a terra começar um tempo. E esse tempo só vai findar quando a igreja for arrebatada, que é o Espírito Santo. Mas a minha pergunta é: qual o nível de relacionamento meu e seu com Ele? Porque quando Jesus vai, Ele diz assim: eu tenho que enviar para vocês o Consolador, aquele que vos ensinará todas as coisas. Se o Espírito Santo vem como Consolador e como aquele que nos ensinará todas as coisas, está muito implícito a isso, então, que eu preciso ouvir o Espírito Santo. Porque Ele vai me consolar nos momentos em que as coisas estão muito difíceis, mas Ele também vai me ensinar aquilo que eu preciso aprender para viver o tempo em que estou vivendo. Mas a pergunta é: quanto você tem percebido a voz do Espírito Santo? Quanto você, na verdade, tem orado e clamado para que o Espírito Santo te faça sensível à voz dele? Quanto você tem pedido para que o Espírito Santo te ensine a se relacionar com Ele? Eu não sei para você, para mim, da Trindade, os três, o mais difícil de eu me relacionar é o Espírito Santo. Porque na grande maioria das vezes eu vou ao Pai, Pai. Às vezes quando eu piso na bola, eu vou em Jesus. Pô, Jesus, pisei de novo na bola. Caramba. Preciso do Senhor, Jesus. Intercede por mim ali diante do Pai. Mas como é difícil o relacionamento com o Espírito Santo. E na verdade, aquilo que nos transformará é justamente esse relacionamento com Ele. Porque Deus, eu creio que Deus fica no trono assim: filho, eu já estou aí, na presença do meu Espírito. Meu Espírito está aí para te consolar, te ensinar todas as coisas. Fala com Ele, se relaciona com Ele. E como é difícil identificar quando é o Espírito Santo. E aí essa semana, justamente no meio desse conflito, o Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Eu estava ouvindo uma ministração do Luciano Subirá e ele contando, uma experiência, como identificar a voz do Espírito. Eu achei aquilo fenomenal, velho. Assim, meu Deus. Ele disse que ele vivia numa família relativamente pobre, no sul, época de muito frio. Então era muito normal que as blusas se trocassem, né? O irmão mais velho passa a blusa com o mais novo e assim por diante. Mas chegou um momento que ele não tinha como trocar mais blusa com os irmãos. Então ele juntou dinheiro e foi numa loja de departamento e encontrou uma blusa de lã que ele estava sonhando e comprou a blusa de lã. Ele comprou a blusa de lã, ficou feliz por causa daquela compra, porque não era o que se podia fazer sempre, né? Vestiu, não quis nem colocar a blusa na sacola, mas já saiu com a blusa no corpo. E aí, indo embora com a blusa feliz, dia de noite de muito frio, ele passa por um morador de rua, bêbado, tri-bêbado, como diz lá no sul, né? Muito bêbado. E na hora que ele passa pelo bêbado, o Espírito Santo, ele ouve uma voz no coração dele: aquece ele. Aí ele passou, deu uns 3 passos depois do morador de rua e de novo: aquece ele. Daí ele falou assim: com certeza Deus não quer que eu me deite com ele, abraçado para aquecê-lo. Mas na hora, cara, já veio no coração dele. Na hora o Espírito Santo já falou para ele. Ele falou: Senhor, poxa vida, demorou tanto para eu comprar essa blusa. Eu juntei moeda por moeda. O Senhor está dizendo para mim mesmo que é nesse momento eu tenho que tirar a minha blusa nova
mais alguns passos e de novo aquece ele. E aí ele disse que ele parou, o morador: oi, tudo bem? Olha, eu não sei se você vai acreditar, mas eu estava passando aqui, Deus mandou te dar essa blusa. E o cara estava tão bêbado que o cara só levantou assim, tipo, pegou a blusa, vestiu e já tentou de novo. E veio uma revolta no coração dele. Ele falou assim: poxa vida, cara, o cara não disse nem obrigado. Ele não disse nem obrigado. E ele disse que ele ficou com muita vontade de ir lá e pegar a blusa de novo. Mas ele pegou e foi embora. Mas por que essa história? Porque ele estava dizendo assim: quando que é o Espírito Santo falando comigo e com você? E ele disse assim: geralmente, na grande maioria das vezes, o Espírito Santo fala conosco quando a nossa própria mente já está dizendo assim: eu não quero. Quando você sente no seu espírito um desejo, por exemplo, eu preciso orar, eu preciso buscar a palavra, eu preciso sair da minha zona de conforto, está errado, e sua mente diz para você assim: não, mas não é bem assim. Eu achei muito interessante, né? Você quer saber quando é o Espírito Santo falando com você? Geralmente o Espírito Santo está em conflito com aquilo que você já está dizendo não. No caso do Luciano, ele não queria dar a blusa, mas ele sentia dentro do espírito dele dar a blusa. Ele falou assim: mas Senhor, eu acabei de comprar a blusa. E ele dizia assim: eu não ouvia uma voz falando assim: me dá, me dá. Não, ele sentia um testemunho interior da blusa. Mas ao mesmo tempo, a mente dizia assim: poxa, mas você trabalhou tanto tempo para comprar ela, velho. Você lutou tanto, você vai dar a blusa. E ao mesmo tempo aquele sentimento aquece ele. E eu achei muito interessante isso. E é nesse nível que nós precisamos andar, queridos. É nesse nível que nós precisamos caminhar com o Espírito Santo. Até mesmo para sermos confrontados com aquilo que está errado na nossa maneira de andar. A pergunta é: quanto você tem se exposto a Ele? Quanto você tem buscado o Espírito Santo? Queria que você fechasse os seus olhos, nós vamos orar. Queria que você fizesse essa oração: Espírito Santo, eu não quero permanecer sem ouvir a tua voz. Quero que você ore no sentido: Espírito Santo, eu entendo que eu estou vivendo no tempo do Senhor, no tempo do Espírito, e esse tempo só findará quando a sua igreja for chamada para os céus, arrebatada em Cristo. Mas até lá, Espírito Santo, eu preciso e quero aprender a me relacionar contigo. Eu preciso e quero aprender a distinguir quando é a minha voz e quando é a sua voz. Espírito Santo, eu quero e preciso viver para os teus planos, para os teus propósitos nesse tempo. Espírito Santo, eu entendo, o Senhor me chamou para a novidade de vida. E eu quero viver essa novidade de vida. Então eu digo para você, querido, continue com seus olhos fechados e orando ao Senhor. Se a sua vida permanece a mesma de quando você foi chamado por Jesus, provavelmente você não está vivendo a novidade de vida que o Espírito Santo, que o Senhor nos propôs. E a nossa felicidade está neste lugar, em viver aquilo que o Espírito Santo quer fazer comigo e com você nesse tempo. Comece a orar, comece a dizer para Ele, comece a dizer aí para eles: Espírito Santo, Espírito Santo. Até para adorar nós precisamos da tua ajuda. Precisamos de ti, Espírito Santo. Vem neste lugar, nos ajuda, nos
louvor, de entoávamos canções ao Senhor, pedimos e cantamos que o Senhor descesse, Senhor. E esse é nosso desejo, Pai, para essa manhã. Aliás, todos os dias, Senhor. Mas nessa manhã nós pedimos, desce, Senhor. Fala conosco, Pai. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos e principalmente o nosso coração, Pai. Porque queremos e precisamos e ansiamos, Pai, por estar mais próximo, por estar mais sensível a ouvir e a entender o que o Senhor quer nas nossas vidas. Doce e amigo Espírito Santo, continue falando conosco, Pai. Espírito Santo, Tu és o nosso guia. O Senhor é o que nos... aquela vozinha que muitas vezes nos constrange, mas para que nós sejamos curados. E nessa noite, nessa manhã, nós queremos isso, Senhor. Queremos ser curados, queremos ser transformados e queremos realmente, Senhor, realmente estar mais e mais próximos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Antes de entrar na palavra em si, eu queria ler um pedaço de uma devocional. Eu e o Marcos ganhamos essa devocional, está até gasta já, de um amigo nosso, uma devocional para líderes. E eu estava vendo o que ele escreveu aqui para a gente, foi o pastor Marcos Bava que deu para a gente, e foi em 2019 que ele deu esse livro. E todo dia tem uma mensagem, uma devocional, né? Tem um versículo, uma história. E por incrível que pareça, acho que a gente já leu, né? Pulamos, eu pelo menos algumas vezes acabei pulando, mas nesses quase 4 anos, né? Que foi em setembro, né? De 2019, meu Deus. Tenho certeza que a gente já leu ele inteirinho. O Marcos com certeza já leu todos. Mas é incrível que cada vez que a gente abre lá no dia, parece que a gente nunca tinha lido aquilo. E hoje, eu nem ia ler ele, mas porque eu já tinha lido tanta devocional. Mas o Marcos falou para mim, lê a devocional antes de você ir hoje. E aí ele tinha muito a ver com o que eu vou falar aqui. E eu queria ler um trecho para vocês, onde o título fala assim: pior que a desobediência. Henry Smith, um homem de Deus, disse certa vez: o pecado justificado é pecado em dobro. Quanta verdade nesta afirmação! Não resta dúvida que a desobediência é a abominação para Deus. A esse pecado acrescentamos algo ainda mais desprezível, que é a nossa incurável tendência para justificá-lo. Quer a homens ou quer a Deus, né? A gente sempre quer justificar o nosso pecado. Você já observou quantos atos de desobediência vêm acompanhados por uma explicação? Nossos filhos, é bem assim, né? E nós, como filhos, somos assim com Deus. Adão, ao ser confrontado, disse: a mulher que me deste. Eva, por sua vez, declarou: a serpente me enganou. Arão, ao ser questionado no caso do bezerro de ouro, saiu com esta. A gente dá cada justificativa às vezes. Olha o que Arão falou: me deram ouro, eu lancei no fogo e saiu esse bezerro. O rei Saul, ao desobedecer a ordem recebida, disse: o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor. Isso tudo está lá em 1 Samuel. Quantas vezes nós não fazemos o mesmo? Pense nas vezes que jogamos a culpa em outra pessoa por um erro que cometemos. Temos sempre uma explicação, e bem elaborada, para dizer que o nosso pecado não é pecado. A falha do outro, sim, é pecado. Os nossos argumentos não convencem a Deus.
Nos casos acima mencionados, cada um recebeu o justo e merecido castigo por seu próprio pecado. Assim acontecerá conosco também. Diante do trono de Deus, os nossos argumentos serão como palha que o vento leva. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5:10. E aí embaixo ele vem um pedacinho para a gente pensar. Vou resumir, tá? O caminho mais curto e simples para as nossas rebeliões é a humilde confissão de um coração contrito e quebrantado. Aqui ele fala como líder, eu vou falar como cristãos. Eu e você somos desafiados a viver em simplicidade de coração e também a dar exemplo disso às pessoas ao nosso redor. Que as pessoas ao seu redor o reconheçam como alguém que não precisa se justificar diante do óbvio. Escolha o caminho da confissão, sem quaisquer subterfúgios. Isto fará bem a você e a todos que estão ao seu redor. E eu falei, toma. Toma, porque eu vim falar sobre algumas coisas. E é claro que comigo Deus falou primeiro. E o título que eu dei para essa pregação, que eu fiz uma vez numa casa de recuperação, e Deus, aqui no culto um dia, falou que eu tinha que falar um dia sobre isso novamente. E na época, e hoje o título dessa pregação é quando Deus diz basta. E quando eu ouvi essa palavra a primeira vez, esse título que Deus colocou no meu coração, eu falei, nossa, mas o Senhor fala basta. Abre aí em Provérbios 29, 1. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Na versão mensagem, fala assim: quem odeia a disciplina e se mostra cada vez mais teimoso, num dia inesperado verá sua vida desabar, mas será tarde demais para receber ajuda. Deus cansa. Eita, ninguém quer responder. Vamos ver na Bíblia? Isaías 1, capítulo 1, versículo 13. Gente, continuo nervosa para falar que eu não estou lá. Ai, meu Deus, é dor de barriga. Isaías 1, 13 a 17. Eu vou ler na minha, tá? Que eu acho que é bem... Chega de joguinhos religiosos. Eu não suporto mais essa encenação. Conferências mensais, agenda sabática, encontros especiais, reuniões e mais reuniões. Eu não aguento ouvir falar em reunião. São reuniões para isso, reuniões para aquilo. Chega de reuniões. Vocês me cansaram. Eu estou cansado de religião, de tanta religião. Vocês me cansaram. Vamos viajar só um pouquinho de novo. Agora vamos lá para o mesmo livro, Isaías 43.
43, 22 ao 24. E não pedi demais de vocês. Eu não esperava presente caros, mas vocês não fizeram nem o mínimo. Foram mesquinhos e avarentos comigo. Mas com seus pecados vocês não economizam. Vocês têm sido muito generosos com eles, e minha medida se encheu. Você tem ficado exausto por minha causa, ó Israel. Você me invocou, ó Jacó. Me cansei. E mais um, Jeremias. Eu acho que tem mais, tá, irmãos? Eu achei esse daqui. Eu achei que 3 dava. Um é bom. O que é? Um é bom. 3 é demais. Então eu vou ficar só com 10. Para não ser demais o quarto. Jeremias 15. 6. Foram vocês que me abandonaram, lembram? Decreto do Eterno. Vocês me viraram as costas e foram embora. Por isso, vou pegar vocês e bater com força. Estou cansado de livrá-los de enrascadas. Então, aqui uns versículos onde a gente ouviu Deus falando que ele se cansava. Mas, ele não se cansa porque ele é Espírito. Não é verdade? Aqui a gente não está falando de cansaço físico. Lá em Isaías, não precisa abrir, 40, 28 diz que: será que você não sabe? Nunca ouvi falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Aqui que nós estamos falando é de um cansaço que não basta ao pecado que Deus está falando com a gente, que falou com esse povo aqui. Uma outra versão que eu li, esse mesmo Isaías 43, 24, que a gente leu lá no segundo versículo, na outra versão que eu li, ele fala assim: mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansastes com as tuas maldades. É disso que ele se cansa. Ele não se cansa quando nós buscamos ele, quando estamos pedindo auxílio. Ele não se cansa quando a gente vai lá: Deus, estou aqui de novo, me ajuda. Mas ele se cansa da nossa desobediência, quando continuamos pecando. É claro que ele nos perdoa sempre, né? E ele espera isso, nosso arrependimento. E ele não, a Bíblia fala, nós sabemos, através até da história de Davi, que ele não despreza um coração contrito, quebrantado. Mas sabe, nosso orgulho faz que nós continuamos no pecado, e desafiando e justificando, até quando ele chega um dia e fala pra gente: basta. Eu li uma frase no livro do Papa que falava assim, que Deus, ele não se cansa de perdoar, é nós que cansamos de pedir perdão. E aí eu acrescentaria ainda, de se arrepender. O livro do Papa, o título é Deus não se cansa de perdoar. E aí eu achei muito interessante, porque até comentei com o Marcos sobre essa frase. Às vezes, se você falar assim: Deus cansou de me perdoar, como ele se cansa de uma coisa que a gente não está fazendo? Se eu não peço perdão mais, porque ele conhece meu coração. Tem uma outra frase que a gente usa mesmo bastante também, que é: não tem nada a ver isso. E com isso vai indo, e a gente não pede mais perdão para Deus. Então ele cansou de perdoar? Não, nós que cansamos de pedir perdão. E aí eu queria que você imaginasse um pouquinho, parasse, como eu tentei imaginar,
E como foi difícil pensar o que aconteceria se um dia ele dissesse para mim, ou dissesse para você: chega, basta, eu me cansei, a partir de hoje eu não te ajudo mais. Como seria? Nós já ouvimos isso de pessoas, né? Pessoas já falaram isso para mim. Já ouvi falar para tantas pessoas, principalmente para pessoas que a gente trabalha. Desiste dele. Não adianta. Basta. Chega. Eu mesmo falei uma vez para o Marcos que não adiantava mais, que ele não ia mudar. Eu também achava que eu não ia mudar. As pessoas falam isso pra gente e a gente continua a nossa vida. A gente vai, tenta, e com a graça de Deus a gente até consegue mudar. Mas e se ele chegar um dia pra mim, pra você falar: basta, acabou? Sabe, a gente esquece que Deus tem limites. Gente, da outra vez eu vim, tá todo mundo sério. Eu vim falar sobre a alegria do Senhor, lembra? E agora eu tô falando uma coisa pesada. Eu falei: Deus, por quê? Porque lembra lá que nós falamos que a alegria do Senhor é a nossa força? Mas a alegria, a nossa força tem que ser na luta, no pecado, na tristeza, né? E hoje Deus está falando para mim e para você que essa alegria que nós temos que ter, primeiro precisa ser tratado aqui, ó. Nós precisamos. Porque a gente esquece que Deus, ele tem limites. Não o poder dele, porque ele é o Todo-Poderoso, ele pode todas as coisas, ele pode fazer assim, mudar a minha vida, a vida dela, a vida sua, de qualquer um. Mas ele não quer robôs, ele quer pessoas, ele ama o indivíduo, o nome, cada um. E cada um ele trata de uma forma. Ele tem limite e ele permite que nós continuamos a fazer o que estamos fazendo, mas tem uma hora que ele fala: não dá mais. Porque até quando nós vamos ficar brincando? Irmãos, mais uma vez eu vou falar para vocês, estou falando de mim, sabe, brincando de ser crente. Enquanto a gente está brincando de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo. Ele não brinca. E ele veio para matar, roubar e destruir. E ele está fazendo isso com toda a força dele, porque para ele não tem mais chance. E quantos ele puder carregar com ele, ele vai fazer. Mas sabe, Deus, ele é paciente de nos corrigir ao arrependimento e fazer a vontade dele. Ele espera. Ele dá sinais. Ele nos avisa. Mostra o que precisamos fazer. Você sabe o que você precisa fazer. Eu sei o que eu preciso fazer. Nós não podemos deixar essa oportunidade escapar. Na Bíblia também, que nós estamos falando tudo que está na Bíblia, ela nos mostra que Deus vai pôr um ponto final. Haverá um ponto final na paciência dele. E aí, se você lembrar da história lá de Noé, vocês conhecem, né? Que Deus mandou ele fazer a arca, a gente conhece tudo isso. Levou 2 animais, um casal de cada espécie, salvou a família dele. Tinha mostrado, Deus tinha avisado muitas e muitas vezes, enquanto Noé construía a arca, que era para fazer o que ele estava mandando, que as pessoas tinham que entrar naquela arca. Mas o que as pessoas fizeram? Zombaram de Noé, não acreditaram. Então ele avisou. E aí, na última estrofe lá de Gênesis 7, antes que a última já começa falando que começou o dilúvio, bem na última frase de verdade, lá depois você olha, Gênesis 7,16, a última frase está escrito assim: o Senhor fechou a porta. Acabou. Basta. E o que aconteceu? Vocês já sabem, né? Ele sempre avisa.
Ele sempre avisa. E na vida de cada pessoa, a morte marca o fim da oportunidade de se arrepender e receber a misericórdia de Deus. Ali, quando nós morremos, acabou. Mas antes disso, Ele não quer que ninguém se perca. E Ele vai avisar, vai mostrar e vai nos ensinar. E nós não podemos perder essa oportunidade. E com isso, por que eu abri um pouco antes, falando algumas coisas? Porque eu quero trazer um testemunho para vocês da vida do meu irmão. Eu fiz um propósito com Deus que toda vez que Ele quisesse eu contaria esse testemunho, porque inclusive foi uma das frases que eu falei para o meu irmão, que o testemunho dele ia salvar muitas pessoas, que ele ia alcançar muitas pessoas. Eu falei isso quando ele estava vivo, que ele alcançaria muitas pessoas. E mesmo depois que ele morreu, isso continua acontecendo, irmãos, porque hoje eu entendo o porquê de tudo isso. Eu tinha esse meu irmão caçula, o nome dele era Luciano. Há 13 anos ele faleceu. Fez, né? Dia 13 de março, fizeram 13 anos que ele faleceu. Quando ele faleceu, ele tinha 34 anos. Ele tinha vício com as drogas desde os 17, que a gente sabe. Comentei com vocês na outra pregação que quando eu comecei na igreja foi por causa dele, porque eu queria salvar ele, queria ajudar, queria tirar ele das drogas. Ali começou meu ministério, irmãos, sem eu saber. Porque eu só queria salvar meu irmão, os outros nem eu, porque eu estava ali na igreja, era ele que precisava. Ó a justificativa do pecado. É ele, é ela, eu não preciso não. E aí eu fui para a igreja, né? Buscar ajuda. E eu lembro que um dos cultos, eu era muito bebezinha, não entendia nada, eu não gostava de crente, então eu nunca não sabia nada dessa coisa toda do crentez. Então eu era um bebezinho mesmo. E eu não sabia nem orar. Mas um dia eu falei para Deus que eu queria muito que a minha família fosse salva. E a minha família que eu falava eram meus pais, meus irmãos, eu tenho 2, o Marcos e meu filho. E passaram esses anos, eu conheci algumas pessoas e a gente conseguiu várias casas de recuperação. Meu irmão acabou aceitando ajuda. Uma das casas, ele frequentou até uma igreja lá na época em São Paulo, ali Nascer, que tinha um trabalho maravilhoso com dependentes químicos. Ele se batizou no impulso lá que eles faziam, ele foi e se batizou, enfim. E era assim, sabe, irmãos? Ele ia para a igreja, ele ficava um tempo sem usar droga, aí depois ele caía. Essa rotina que a gente conhece de quem está no vício. E muitas vezes eu ouvia pessoas, vizinhos, né, falando: lá vai o Luciano, com a Bíblia debaixo do braço, e aí amanhã ele está lá, usando as drogas dele de novo. E eu vou contar rapidinho porque é muita coisa, mas só para vocês entenderem, nessa última passagem dele, foi em 2012, ele ficou mais ou menos uns 9 meses nessa casa de recuperação. E aí a intenção era 1 ano, aí ele acabou saindo antes. E quando ele veio para casa, eu fiquei muito brava, porque eu falei: mais uma vez, ó o que desiste. Mais uma vez, você está saindo antes do tempo. Você acha que você está bom. E eu fui uma dessas, né, nesse período que não acreditava mais. E ele estava super feliz, ele teve o carnaval, eles foram para o acampamento, ele estava frequentando uma igreja, desde quando ele saiu ele começou a frequentar essa igreja, e no carnaval eles foram para esse acampamento, ele resolveu se batizar de novo, porque ele falou que agora ele entendia o que era o batismo, e ele voltou muito
empolgado, todo crente mesmo, e eu não acreditava. E aí, um dia, um sábado, ele foi fazer um serviço na casa de uma irmã, passou o dia lá. Eu morava com a minha mãe nessa época, eu, Marcos e Lucas, porque meu pai tinha falecido e ela estava sozinha, porque ele estava na casa de recuperação, e para ela não ficar sozinha a gente foi morar com ela. Eu tinha um quarto e ele tinha o quarto dele. Só que ele usava as drogas ali naquele quarto. Desde que ele saiu da casa de recuperação, ele não quis ficar mais lá, porque ele falava que ali traziam lembranças ruins. E ele vivia até pedindo para minha mãe: vamos ir nessa casa, eu quero ir embora daqui e tal. Então ele dormia na sala, ele não usava o quarto dele. E nesse dia, eu estava no meu quarto, assistindo televisão, com a porta aberta. Aí ele passou, foi tomar banho, e eu vi meu irmão saindo com uma toalha enrolada. E ele falou assim, que ele fechou a porta daquele quarto. E quando ele fechou a porta do quarto, eu sabia que ele usava droga. E eu me levantei para ir lá arrebentar a porta e arrebentar a cara dele, porque eu estava cansada. Só que Deus falou para mim: não, você não vai fazer isso. Hoje você vai pedir. E os outros dias? E é isso, irmãos, que eu aprendi. Uma das primeiras lições que eu aprendi com a história dele é que se eu não quiser, não vai adiantar ninguém querer fazer por mim. Eu preciso entender que eu preciso de ajuda e que eu preciso parar de fazer aquilo que está me deixando longe de Deus. E eu não fui. Saí, que eu e o Marcos Lucas fomos para casa de um amigo. A minha mãe ficou em casa, meu irmão morava com outro irmão casado no fundo, só que ele não estava lá também. E fui para casa desse meu amigo. E aí foi o dia mais difícil da minha vida, irmãos. Me ligaram e falaram que meu irmão tinha morrido. E eu falei: como assim? E na hora, eu já sabia, foi overdose. Ele morreu por causa das drogas. Ele foi usar droga naquela hora. E aí eu comecei a brigar com Deus. A Paula fala isso, eu copio dela, porque eu falo: você já brigou com Deus? Você sempre perde. E eu briguei muito com Deus, muito. Eu falei: como assim, Deus? Porque Deus tinha me dado uma palavra uma vez que as drogas não iam levar meu irmão, que eu podia ficar sossegada, que a droga não ia vencer. E eu falei para Deus: e aí? Eu entendi errado? E aí a gente voltou. E quando eu falei para vocês que o diabo não brinca de ser diabo, ele não brinca. Não vou contar essa história para você ter medo, mas vou contar em detalhes. Se você acredita ou não, aconteceu. E não queira viver para tentar saber se isso é verdade ou não, porque foi terrível, irmãos. A minha mãe subiu, lá era sobrado, e minha mãe começou a escutar murro na parede, e a escada caracol, aquela escada bem estreita, né? Minha mãe subiu, e quando ela chegou lá, ele abre a porta e com a boca toda estanguentada, gritando muito. E minha mãe começou a ficar desesperada, isso tudo ela contando. E perguntando para ele o que estava acontecendo, e ele gritando, e ele falava: mãe, o diabo está aqui. E ele disse que vai me levar. E ele mostrava, ele apontava, ele estava com uma madeira, né, Marcos? Não lembro direito, uma madeira, minha mãe falou. E ele tentava acertar o diabo. E ele falava: ele foi lá pro quarto da Vânia agora. Não, agora ele está aqui, aquele desespero. Minha mãe disse que ele lutou. Minha mãe frequentava a igreja também, mais ou menos. Era batizada. E na simplicidade dela, mas com a autoridade que ela tinha como mãe, naquela hora ela gritou e falou: o diabo não vai te levar. Se alguém vai te levar é Deus, ele não vai te levar. E eu sei que essa frase da minha mãe, porque ela era autoridade sobre a vida dele como mãe, foi crucial para tudo aquilo. E literalmente, gente, houve uma batalha ali entre meu irmão, minha mãe e o diabo. E minha mãe disse que demorou um tempo. Lembra que eu falei para vocês que ele passou por mim, ele estava só de toalha? Ele estava nu.
Porque o diabo é isso que ele faz com a gente, ele quer nos envergonhar, ele quer nos constranger. E minha mãe disse que ele tentando, debatendo ali, até que uma hora ele falou: o que eu fiz? E aí ele gritou: mãe, lê o Salmos 91. A minha mãe tinha diabetes e ela estava começando a perder a visão e ela não conseguia ler. E aí ele mesmo pegou a Bíblia. Minha mãe disse que ele pegou a Bíblia e começou a ler. Eu não sei que trecho que ele leu, se ele leu tudo. Minha mãe até falou na época, mas eu não lembro. Mas eu reli e li várias vezes esse salmo que a gente sabe que todo mundo, né, gosta. Mas chamou minha atenção uma parte que fala assim: se você se apegar a mim para salvar a vida, diz o Eterno, eu tirarei você de qualquer problema. Se você aprender a confiar em mim, eu cuidarei de você como ninguém. É só me chamar, que eu respondo. Eu ficarei ao seu lado nas horas ruins. Eu resgatarei você e depois darei uma festa em sua honra. Eu tenho certeza que foi isso que ele leu, porque ele, ali no último minuto, ele clamou a Deus. E aí a segunda lição que eu aprendi disso é que, será que eu vou ter esse último momento? Por isso que a Bíblia fala que nós temos que nos arrepender todos os dias. Irmãos, o Marcos fala uma frase que eu acho muito boa, que ele fala assim, que o pecado tinha que ser um acidente na nossa vida. Mas infelizmente ele está sendo rotina. E eu não sei você, mas eu antes, como eu falei para vocês, eu era cru na fé lá atrás, e eu pensava assim: vou continuar com a minha vida do jeito que está, porque se Deus perdoa, ali no último minuto eu peço perdão para Ele, e aí tá bom. Só que a gente esquece aquele detalhe, que Ele conhece a intenção do nosso coração. E o outro detalhe: vai dar tempo? Vai dar tempo de eu me arrepender? Minha mãe disse que ele abaixou, começou a ficar calmo, e na cabeça dela, ele estava melhorando, e ela fala que ele disse 3 palavras que ela não conseguiu entender o que ele tinha falado. E aí ela achou que ele tinha desmaiado. Irmãos, desde que a minha mãe morreu, todos os dias, qualquer pessoa que chegasse lá, ela contava essa história. História não, o que aconteceu. E quando meu irmão morreu ali, não foi só a vida dele, a minha mãe também nunca mais foi a mesma. Então, às vezes, o nosso pecado afeta tantas outras pessoas, a nossa vida afeta tantas outras pessoas, e ela contava todas as vezes. E aí ela disse que saiu para avisar, gritar, porque ninguém ouvia. Ela já gritava lá em cima, mas ninguém conseguia ouvir ela. Ela desceu achando que ele tinha desmaiado e com medo de que ele descesse as escadas e se machucasse. Ela foi pedir ajuda, e quando um amigo meu chegou lá e foi ver, ele já tinha falecido. E aí me chamaram todo mundo, e eu vindo da casa desse nosso amigo, eu vim chorando muito, o Lucas desesperado, porque o Lucas gostava tanto do tio dele corintiano. E ele falava: mãe, por que aconteceu isso? E aí a gente chegou aquele monte de polícia, um monte de gente na frente da minha casa, e mais uma vez eu falei: Deus, o Senhor falou que não ia acontecer isso, que vergonha, olha o que está acontecendo de novo, meu irmão morreu, polícia, do vizinho, tudo. Tinha, claro, o vizinho sofrendo, porque nós somos criados lá desde criança, mas muito fofoqueiros, sabe, gente? Porque tem gente que quer o nosso mal. E chegando lá, eu quis entrar na casa, o policial não deixou. Comecei a ligar para o meu outro irmão, comecei a ligar para alguns amigos, a família do Marcos, para nos ajudar. Liguei para a Paula. Naquela época ela não era, a gente não conhecia o Enio. Ela veio com outro rapaz e ela tinha acabado de sair da enfermagem, né? E ela foi até o policial e falou: olha, eu sou enfermeira, deixa eu entrar, eu queria ver o que aconteceu e tal. E o enfermeiro deixou ela entrar. E quando ela desce, chorando muito, porque ela conhecia ele também,
E aí ela me dá a notícia pior da minha vida, que ele tinha pinos, né? De cocaína fechado, e embaixo do corpo dele tinha um pó lá esparramado. O Marcos começou a gritar, eu comecei a chorar e eu falei, não pode ser. E resumindo, irmãos, porque é muito detalhes, nós passamos a noite inteira ali naquele lugar, porque não podia deixar a casa fechada, não podia deixar lá sozinha. E eu não sei você, mas eu tenho amigos, e esses meus amigos passaram a madrugada ali com a gente, lá numa noite fria, terrível. E no outro dia vieram buscar um corpo. E meu irmão, como eu falei, frequentava essa outra igreja. Ele era muito querido pelas crianças, porque ele era muito brincalhão. E essa igreja fala que ele foi um anjo que passou ali lá, porque esse tempo que ele ficou lá, eles aprenderam muito com ele e fizeram homenagem para ele. Isso tudo que ele morreu no sábado, nós só conseguimos enterrar ele na segunda. Porque como ele tinha marcas, lembra que eu falei que ele se batia? Ele tinha marcas, então eles tinham que investigar, porque podia ter sido alguém que tivesse batido nele, enfim. E aí ele só foi enterrado na segunda. E fizeram homenagem para ele no domingo, a gente foi lá. E resumindo, no resumo, eu fiquei 9 meses, irmãos, brigando com Deus, questionando e falando, perguntando o que tinha acontecido. Uma vez ele falou assim para mim, porque ele usava pessoas, ele usava pastores, ele usava a palavra, e às vezes comigo mesmo ele falava. E uma vez ele falou assim para mim, você não pode salvar o seu irmão, você não podia salvar o seu irmão. A Jeff não pode salvar ninguém. E uma das coisas que uma vez ele foi bem claro ao falar comigo era que ele sabia o que ele estava fazendo e que eu não sabia o que ia ser depois daquele dia, se meu irmão continuasse vivo. E eu fiquei, ouvia, mas não aceitava, irmãos, porque eu não queria aceitar. Eu não queria aceitar que meu irmão tinha morrido das drogas. E depois de 9 meses, eu fui buscar o resultado, né? E era perto do meu trabalho. E eu entrei, e foi muito difícil sair com aquele envelope na mão, sabendo ali que estava a resposta. Sabe aquele momento que você fala assim, será que eu vou continuar acreditando em Deus? Porque a gente fala assim, é fácil a gente acreditar em Deus quando as coisas estão bem, quando Ele responde às nossas orações, quando tudo está indo bem. Mas e se ali dizer que Ele usou a droga, que Ele morreu por causa das drogas, eu vou continuar amando esse Deus? E eu tinha medo de abrir isso e não queria saber, falar com o Marcos, acabou, não quero mais brincar de ser crente, não. E eu não consegui chegar em casa, na porta do lugar mesmo eu abri aquele resultado. E quando eu abri, não entendia nada dos termos médico, policial, sei lá o que era aquilo, mas o que Deus fez eu entender naquele momento que eu li era que ele tinha, acho que era 5% de álcool no sangue, porque minha mãe falava assim, meu irmão não bebia, mas ela falava que toda vez que ele ia usar droga, ele sempre bebia alguma coisa antes. E quando eu li aquilo, eu falei, aí continuei lendo e tal, e aí veio o resultado, que não tinha nada. Ele não tinha consumido nenhum tipo de droga. E ali naquela hora, se fosse eu ia falar assim, tá vendo? Eu não te falei. E eu agradeci tanto a Deus, porque o meu irmão não tinha utilizado droga. E mesmo assim, mas ele morreu, e aí, não sei o quê. E continuei o questionamento. E aí, a causa da morte dele tinha sido um choque cardiogênico, que é quando o coração para de bombear sangue para os outros órgãos. E voltou aquele dia de novo e eu falei, não era overdose, não era alucinação que ele estava tendo quando ele disse que viu o diabo. Mas literalmente o diabo estava ali para levar ele. Mas Deus não permitiu. E o que Deus falou comigo naquela hora, eu recolhi o Luciano, porque ele não ia aguentar continuar, ele ia cair de novo.
E aí, irmãos, foi o ponto final da história do meu irmão. Mas ele foi salvo. Porque tem um versículo, inclusive eu postei hoje, que fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim, nunca, jamais morrerá. O corpo do meu irmão morreu. Ele não está mais aqui. Ele faz uma falta que vocês não imaginam. Mas ele vive. E foi um até breve, porque eu tenho certeza que eu vou ver ele de novo. E o que eu quis trazer para vocês hoje não é... É pra gente pensar, o que eu estou fazendo na minha vida? Quando aqui nesse devocional fala que o nosso pecado nunca é nosso, só do outro. Então, o Luciano era um drogado. Tá vendo? É isso mesmo que aconteceu um dia. Não vamos mais brincar, gente. O diabo não está brincando. Quem odeia a disciplina, que se mostra cada vez mais teimoso, no dia inesperado, verá sua vida desabar, mas será tarde demais para receber ajuda. Que nunca seja tarde para mim e para você, que nós não devemos perder essa oportunidade. E essa história não é história, essa realidade, isso que eu vivi, não é só para trazer emoção no seu coração, não é só para tirar umas lágrimas de você, é para vocês entenderem de verdade, aconteceu. E para você ver como a coisa tão doida. Eu fiquei a semana inteira, na verdade, há uns dias atrás eu estava aqui no culto e Deus falou para mim que quando eu ministrasse essa palavra, era para eu pedir para ministrar um louvor. E eu falei, você está brincando, Deus? Porque é um louvor que eu não conseguia cantar, irmãos. Era um louvor preferido do meu irmão. E ele sempre cantava esse louvor, sempre. E uma vez, e minha mãe, depois que ele faleceu, então, toda vez que a gente chegava lá, né, Márcia, estava tocando esse louvor. Então, e eu ficava com muita raiva, porque falava assim, uma nova história, né? Um novo tempo, Deus tem o melhor para mim. E eu falei, como que Deus tem o melhor para ele? E quer você concorde comigo ou não, mas eu entendi que o melhor para ele foi ele ter sido levado. Mas mesmo assim eu não conseguia cantar, eu não conseguia. E aí eu falei, fiquei a semana inteira para passar uma mensagem para o Miele. E até o último minuto Deus vai me dar outro louvor. E aí eu consegui já cantar essa canção, né? Mas eu não queria hoje de novo. E aí ontem, né, Miele? Eu passei uma mensagem para ele. Eu falei, Miele, você pode ministrar um louvor para mim? No final do culto? E aí ele falou assim, aí eu passei. Aí ele falou assim, nossa, você acredita que eu estava tirando esse louvor para tocar? Aí eu, não. Irmãos, se você não pegar nada disso que eu falei hoje, eu peguei. Ele continua falando. E sabe, uma nova história, porque eu consegui cantar, porque era pra mim essa nova história. Um novo tempo era pra mim e que eu tinha que continuar. Então, quando eu li essa letra de novo, eu falei, tá bom, Deus, eu entendi. E eu vou cantar. Eu vou conseguir cantar isso lá atrás, né? Então agora a gente vai, o Elton vai ministrar, eu não. O pessoal vai ministrar esse louvor. Que você feche seus olhos. Mesmo que você conheça a letra, escute. E fala com Deus. Irmãos, eu li
uma outra devocional que eu estou fazendo, que é melhor a gente ficar com a cara vermelha algum tempo do que com a cara amarela o resto das nossas vidas. Às vezes a gente tem vergonha de confessar, a gente tem vergonha de pedir ajuda, porque às vezes não é, você precisa pedir ajuda por alguma coisa que tem na sua vida que você não consegue vencer. A droga foi do meu irmão, mas eu tinha tantas coisas na minha vida, tenho ainda, todos os dias eu tenho que lutar. E é tão vergonhoso? É. Mas é melhor do que a gente ter que ficar mentindo, inventando histórias para encobrir. Dá tanto trabalho. É melhor. E Deus, Ele não traz vergonha, nós que achamos. Mas fica com a cara vermelha, mesmo que você for ficar. Eu não quero ficar com a minha cara amarela nunca mais. Feche seus olhos, vamos ouvir.
Eu gostaria que você profetizasse sobre a sua vida. Uma nova história Deus tem para você. Na sua casa, no seu trabalho, no seu casamento, no relacionamento com os seus filhos, no seu chamado. Deus tem uma nova história para você e para mim. Feche seus olhos. Obrigado, Jesus, por esta manhã. Obrigado, Jesus, porque o Senhor quem escreve a nossa história. Obrigado porque o Senhor sempre nos dá uma chance de nos arrepender e voltar para o Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ama e a sua presença é real. Nós cremos num novo tempo na nossa vida, um tempo de arrependimento, um tempo de transformação, de mudança de vida, um tempo de avivamento, um tempo de salvação. Um tempo de nós nos quebrantarmos diante do Senhor, um tempo de sermos guiados pelo Espírito Santo, um tempo de dobrar os nossos joelhos, um tempo de busca, um tempo de fé, um tempo de ouvirmos a sua voz e obedecer. Pai, que nós não vamos retroceder e vamos avançar em direção ao Senhor. Um tempo de crescimento espiritual. Oh, Senhor, e nesta manhã, como está sendo ministrado aqui, que nós venhamos entregar tudo ao Senhor. Tudo vem do Senhor e volta para o Senhor. Tudo vem de Ti. Eu entrego a minha vida ao Senhor, o meu coração, a minha família. Tudo é do Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, pelas ofertas, pelos dízimos, obrigado por cada vida aqui, Senhor, obrigado porque o Senhor é fiel e que nós também venhamos a ser fiéis a Ti. Que esta semana seja uma semana cheia do Senhor, uma semana cheia da Tua presença. Aonde nós formos, que o Senhor se alegre, com a nossa vida, aquilo que nós vamos fazer, que as pessoas olhem para nós e vejam o Senhor, que o Senhor cresça e nós venhamos a diminuir. Abençoe a cada família. Nós oramos pelos enfermos, serão curados.
semana que o Senhor continue ministrando ao seu coração, que Ele continue sussurrando ao seu ouvido, para que essa semana haverá milagres, irmãos. Haverá milagres. Haverá um renovo na sua vida. O sobrenatural do Senhor sobre a sua família e sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe e dá um abraço